Sejam bem-vindos, pessoal, a mais uma aula nossa, agora falando de análise combinatória em arranjos, tá bom? A última aula nós tivemos foi de permutação. Agora vamos ver quando que a gente utiliza essa nova ferramenta que são os arranjos. Vamos iniciar com um exemplo. Então, o exemplo é o seguinte. 4 alunos, que eu vou chamá-los aqui de A, B, C e D, não estou querendo citar nome de ninguém, se candidataram para ocupar os cargos de líder e vice-líder da turma ADM 0119. Então, de quantos modos distintos pode ocorrer o resultado da votação? Estão entendendo a situação? 4 alunos, tem lá uma turma, tem que votar para colocar esses alunos como líder e vice-líder. O que pode acontecer? Quais são as possibilidades de acontecer aí o resultado? Eu fiz uma árvore aqui de possibilidades. Vamos pensar aí, ó. Pode acontecer do A ser o líder e aí ele ter como vice-líder o B, ou C ou D. Vejam aqui, ó. Eu posso ter A líder, B vice-líder, A líder, C vice-líder, A líder, D vice-líder. Pode acontecer do B ser o líder, ser o mais votado, e aí o A ser o vice-líder, o C ser o vice-líder e o D ser o vice-líder, e a gente aparecer nessas situações. E assim sucessivamente. Pode acontecer o C e ter a combinação C, o A, o C e o B, o C e o D. Mesma coisa pode acontecer com o D, né? Pode ser o D líder, o A vice-líder, D líder, B vice-líder e assim por diante. Veja que eu tenho aqui um total de possibilidades distintos, de modos distintos, igual a 3, 6, 9, 12. 12 situações distintas que podem acontecer. Vocês podem observar uma outra coisa que é muito interessante quando a gente está falando de arranjo. Eu quero que vocês observem isso aqui, ó, que o resultado AB, A líder, B vice-líder, é diferente do resultado BA, onde B é líder e A é vice-líder. Aqui, a ordem importa. A posição que eu vou colocar dois elementos ou mais, da ordem deles, é importante. Vai dizer uma coisa diferente sobre aquele elemento. Então, nesses casos, a gente se utiliza de arranjo para resolver esses problemas. Bem, mas como é que eu faria essa conta sem eu precisar mostrar essa árvore de possibilidades? Sem eu precisar ter que enumerar, colocar quais são as possibilidades? Vamos pensar lá. Usando o princípio fundamental da contagem, a gente consegue resolver isso, tá? Mas eu quero que vocês observem que o resultado dessa eleição, disso que foi feito, ele foi um arranjo, um ajuste, de eu pegar 4 candidatos e colocá-los 2 a 2, formar pares, né? Nesse caso foi um arranjo de 4 tomado 2 a 2, assim que a gente fala. Assim como se eu quisesse escolher 3, um líder, um vice-líder, um secretário, eu faria um arranjo de 4 tomado 3 a 3. Ok? Vamos resolver isso aí, usando o PFC. Chamar de A 4 e 2, o arranjo tomado de 4 e 2, utilizando o PFC é simples. Para a posição de líder, quantas decisões, quantas escolhas eu tinha para tomar essa primeira decisão de ser líder? 4 pessoas. Para a decisão de ser vice-líder, sobraram quantas pessoas tomaram a primeira decisão? 3. 4 vezes 3, 12. Ok? Utilizando o PFC eu cheguei lá naquelas 12 possibilidades que a gente já tinha visto. Agora, definindo o arranjo, olha como é que seria. Dado um conjunto de n elementos, chama-se arranjo desses n elementos tomados K a K, qualquer agrupamento ordenado de K elementos distintos escolhidos entre os n. Viajou? Pensa lá no nosso primeiro exemplo. Eu tinha 4 elementos, 4 escolhas, 4 pessoas, para colocá-los em 2 posições. Então eu precisei fazer duplas, ou seja, eu tomei 2 a 2, cada um desses 4. Então esse foi o agrupamento de 2, ordenado de 2 elementos, que eu escolhi da onde esses elementos? Dos 4 que já existiam. Beleza? Então pensem esse n e esse k como números. Mas como é que eu faço o cálculo de um arranjo? Porque o que a gente fez ali agora foi, para resolver a situação, foi o PFC, né? Princípio fundamental da contagem. Tem alguma fórmula para utilizar do arranjo? Tem. Veja aí, ó. Dado esses n elementos distintos e eu querendo agrupá-los de tomados K a K em grupos de K, ou seja, no nosso caso lá, grupo de 2, o arranjo desses n elementos tomados K a K é n fatorial sobre n menos k fatorial. Do nosso exemplo, bastava que a gente fizesse aqui, ó, no nosso exemplo, que foi o dos 4 alunos que teríamos que colocar em 2 posições de líder e vice-líder, ficaria 4 fatorial dividido por 4 menos 2
fatorial. 4 menos 2 daria 2. Então ficaria 4 fatorial sobre 2 fatorial. E no final daria o mesmo resultado, que é 12. Mas surge uma pergunta bem interessante, que é essa daqui. Ó. Mas professor, você não mostrou que resolvia por PFC? Agora você está mostrando essa fórmula de arranjo? Eu uso qual dos dois? Fica a critério de vocês. Tem pessoas que gostam de utilizar fórmulas, memorizar fórmulas e aí vão querer utilizar a fórmula de arranjo. Agora, a maioria dos problemas de arranjo a gente consegue resolver utilizando o princípio fundamental da contagem. Eu utilizo o princípio fundamental da contagem. Você pode tomar sua decisão da maneira como você quiser. Você tem 2 elementos para tomar essa decisão. Vamos ver aqui um exemplo, e esse exemplo eu vou mostrar como resolver utilizando o PFC, o princípio fundamental da contagem, e como utilizar a fórmula do arranjo para resolver o mesmo problema. Tá? Então vamos lá. Atende um site usado para transações financeiras, é uma sequência de 2 letras distintas, que estão nos as 26 letras do alfabeto, seguida por uma sequência de 3 algarismos distintos, os números de 0 a 9. Quantas senhas nós podemos criar? Quantas senhas podem ser criadas neste site? Vamos ver? Vamos pensar primeiro, usando o PFC. Eu tenho lá que tomar 2 decisões para letras, 3 decisões para os números. Tranquilo? Esse bicho ia aparecer, não era para aparecer agora não. Para as letras, vamos lá. Eu tenho 26 decisões, eu tenho 26 escolhas para a primeira decisão. Tomada essa decisão, eu vou ter 25 para a segunda. Os números. Eu tenho 10 escolhas para a primeira posição, porque são os algarismos de 0 a 9, são 10 elementos. Tomada essa decisão, 9 para a segunda, 9 e 8 para a terceira. Faz o produto de todo mundo, chego lá em 468 mil senhas possíveis. Agora, pela fórmula do arranjo, como é que eu faria essa mesma questão? Eu pegaria esses 2 elementos que nós temos aqui, esses 2 elementos que eu tenho para as letras, então eu tenho que tomar 2 decisões e eu tenho 26 elementos. Então eu tenho que agrupar esses 26 elementos 2 a 2. Então eu faria o arranjo de 26 tomado 2 a 2. Uma conta só já para esses dois, tá? E o que eu faria aqui com esses 3 elementos dos números? Eu tenho 10 elementos que eu posso colocar aqui, e desses 10 eu preciso agrupá-los de 3 em 3. Um agrupamento de 3. Então, quantas são as possibilidades que eu tenho para isso? Um arranjo de 10 tomados 3 a 3. Que aí vai ficar assim a conta. Ó. O arranjo de 26 tomado 2 a 2, 26 fatorial, dividido por 26 menos 2 fatorial, que vai dar 24 fatorial. Faz lá a simplificação, né? 26 reduz até o 24 fatorial para ele eliminar o 24 de baixo. Sobra 26 vezes 25. No arranjo de 10 tomados 3 a 3, 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial, que vai dar 10 sobre 7, né? Os 2 fatoriais. Reduz o 10 até chegar no 7 fatorial e corta, fica 10 vezes 9 vezes 8. Aí faz o produto, 26 vezes 25 vezes 10 vezes 9 vezes 8, igual a 468 mil. Agora, interessante, né? 26 vezes 25 vezes 10 vezes 9 vezes 8, a gente já tinha feito lá no princípio fundamental da contagem, né? Então, acabamos chegando no mesmo resultado, fazendo praticamente as mesmas contas. Em resumo, gente, o arranjo ele é usado para a gente contar situações em que a ordem dos elementos importa. Tá? A ordem é importante ali para a gente fazer, para a gente organizar os elementos. A gente viu aqui que a fórmula do arranjo é essa daí, né? É o n fatorial, o número de elementos que eu tenho, e dividido pelo número de elementos menos o agrupamento, de quantas formas eu quero agrupá-los. De 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, então n menos k. E por último, vimos que a gente pode utilizar o princípio fundamental da contagem para resolver os problemas de arranjo. Não necessariamente precisamos utilizar essa fórmula, ok? Agora é importante vocês saberem a fórmula, porque algumas questões podem cair em alguns vestibulares, algumas provas, pedindo para vocês utilizarem esta fórmula, tá? Para resolver algumas equações também, ok? Muito obrigado, gente!